Olá galera, meu nome é Lucas Iglesias, eu sou um dos idealizadores do grupo Anormal Produções e essa é a terceira edição do Anormal Empreende. Hoje nós vamos conversar aqui com um escritor, professor, ator, enfim, um empreendedor, João Luiz do Couto. João Luiz, olá, bem-vindo aqui ao Anormal Empreende. Olá Lucas, grande abraço, obrigado pelo convite, estamos aí. Bom, João, você já trabalhou com várias áreas diferentes, você sempre buscou empreender, sempre buscou lutar por aquilo que você acredita, sem se prender a algo fixo? Sempre desde menino eu busquei meus ideais, busquei meus sonhos e viver por isso, né? E eu tenho no Coxa de Retalho, no espetáculo que você assistiu recentemente aqui em Barra do Garças, uma frase que alinhava o espetáculo: o homem se molda por meio dos seus sonhos, é forjado por suas necessidades. Mas então o homem eu acredito que o homem é essa mistura entre o sonhar e a sua necessidade. Ele vai se moldando e vai sendo moldado para a vida. Então se você conseguir viver mais seu sonho, você se molda. Se você conseguir, da sua necessidade, te levar para outro caminho, você vai sendo forjado. Então é um pouco diferente entre ser moldado e ser forjado. E João, falando sobre Coxa de Retalhos, aproveitando esse gancho, Coxa de Retalhos é uma peça de teatro que você apresentou em vários lugares do Brasil, inclusive aqui na nossa região. Nós produzimos no ano passado e recentemente em Aragarças também. Para você que está nos ouvindo e não é da nossa região, essa peça provavelmente já passou por sua região também. Como que surgiu a ideia do Coxa? O Coxa de Retalhos, de novo, o homem se molda por meio de seus sonhos. Eu sonhava viajar ao Brasil. E como você não tem dinheiro, você é caminhoneiro, motorista, falei, não dá para ser motorista de caminhão porque você passa pelos lugares, né? Você não viaja, você passa. Você é motorista de ônibus, você passa pelos lugares. Eu falei, eu preciso viajar. Como eu já comecei a trabalhar com literatura, já havia começado a trabalhar com literatura, contação de história e teatro, eu preciso de um espetáculo que eu consiga contar um pouco do Brasil, aonde eu vou. Se eu vou para o Rio Grande do Sul, tem uma história do Rio Grande do Sul. Se eu vou para o Pará, tem uma história do Pará. Se eu vou para o Nordeste, tem uma história do Nordeste, Centro-Oeste. E aí eu fiz um trabalho de pesquisa e busquei junto a essas regiões do Brasil uma lenda, um poema, um poeta que fosse forte, que tivesse representatividade para aquela região. Então eu busquei no Rio Grande do Sul Negrino Pastoreio, que é uma lenda muito forte no sul, na Santa Catarina do Rio Grande do Sul, na Argentina inclusive. Fui no Pará e trouxe uma lenda do Boto, que é uma lenda forte, não só no Pará, mas no Amazonas, no Acre, no norte do Brasil, centro-oeste, norte do Brasil. No Nordeste eu trouxe um poema matuto, que é bem a força do nordestino, né? Aquela força do nordestino que, apesar de tudo, é um grande guerreiro, é um grande poeta, é um grande comediante, acima de tudo, é um camarada que ele vive feliz, apesar das dificuldades. E no Centro-Oeste eu trouxe Cora Coralina, que é uma das grandes poetisas brasileiras, e juntei com uma atriz paulistana, eu, Mato Grossense, e formamos o Coxa de Retalhos. E aí, aonde qualquer região do Brasil que a gente se encontrar, você tem uma representatividade daquele local e você consegue fazer um intercâmbio, trazer informações por meio das poesias e de lendas de uma outra região do Brasil. Fazer realmente o Brasil numa Coxa de Retalhos. E João, para aquela pessoa que está nos assistindo agora e gosta de escrever, você demorou mais ou menos quanto tempo para deixar formatado o Coxa de Retalhos? O Coxa de Retalhos foram 4 anos de pesquisa, né? Viajando pelo Brasil, conversando com poeta, com produtores, com escritores, com contadores de história, e formatando esse projeto. Foram 4 anos de pesquisa, elaboração e até montagem. Nesse tempo todo que você vem trabalhando como escritor, como ator, você já deve ter passado por muitas situações, no mínimo algumas curiosas, né? Tem alguma história que você carrega, que você leva como exemplo para a sua vida? Tem. Muitas, né? Muitas. Contador de história que não falta histórias. Mas tem muito que mudou, assim, acho que são momentos que viram a chave da tua vida, são o que a gente chama de divisores de água. Quando eu estava na 5ª série, eu tinha lá meus 18 anos, fui criado no interior, então eu vim para a cidade já com 18 anos para me matricular na 5ª série. Tinha um concurso de redação que valia 10, né? E que fazia parte de um primeiros jogos. Nós criamos uma espécie de uma Olimpíada da cidade, lá em Guarantã do Norte, no nortão do Mato Grosso. E ali 2 equipes empataram, que foi a minha turma da 5ª série e a turma, se não me engano, do 6º da 7ª série. Era uma escola pequena, a cidade era pequena na época, tinha poucas turmas, né? E o que deram desempate foi a redação, e a minha redação consegui o primeiro lugar na redação, nós conseguimos conquistar as primeiras Olimpíadas daquele ano de 85, se não me engano. Naquele momento eu sonhei em ser escritor, né? Sonhei em ser escritor. Na semana seguinte a professora pediu para que a gente fizesse uma redação contando os jogos, né?
E eu falei, eu sou um escritor agora, já sonhando, né? Para escrever uma redação e tanto. E escrevi realmente uma redação com 4 laudas, gigantesca, né? Valia 10. E a professora corrigiu todo mundo e deixou a minha por último e elogiou muito a minha redação. E quando eu olhei, tirei 4. Falei, professora, mas você falou tão bem da minha redação, me deixou por último para me dar 4. Disse, não, eu te dei 10. Falei, então a senhora escreveu errado. Ou não, é que eu descontei 1/10 de cada erro que você cometeu. De matemática eu tinha um pouco, né, já era bem melhor. Eu fiz as contas rápidas, eu tinha conseguido numa redação 60 erros em português. Ali foi meus sonhos de ser escritor. Mas eu costumo transformar todos os obstáculos em desafios. Então foi uma motivação para você querer melhorar. E aos 39 anos eu publiquei meu primeiro livro, com essa mesma motivação. Por falar em livro, você está com um livro novo, né? Agora, dia 17 de setembro agora, no próximo domingo, lá em São Paulo, na Casa das Rosas, na Casa do Poeta Paulistano, na Avenida Paulista, eu vou ter a honra de lançar meu 10º livro, que é o primeiro de poesia, né? Tem o Pedrão Quebra-Pedra, que é um poema épico, mas é um poema que conta uma história, né? Inclusive está no Coxa de Retalhos. Agora um livro com vários poemas, vou lançar agora, chamado Duas Taças, lá em São Paulo, na Casa das Rosas, ali na Avenida Paulista. E na sequência estarei em Aragaças e Barra do Garças fazendo lançamentos aqui, provavelmente na Academia de Letras e na Universidade Federal do Mato Grosso, aqui no FMT. Já fui convidado pela professora Claudina no curso de Letras para fazer um lançamento lá. E ontem, a data, né, vamos colocar, depende de quando... né, mas ontem nós tivemos na Univar fazendo um trabalho de teatro e educação física, na Semana da Educação Física da Universidade, e nos convidaram para fazer o lançamento do livro na Universidade, assim que a gente retornar de São Paulo. Então, Duas Taças, um livro de poema, já vai estar no Brasil circulando por aí. Falando em cultura, eu acho que a nossa região ainda está engateando, né? Mas está começando a surgir oportunidades. A cultura, segundo o professor Marcos Neira, que ela está nessa semana junto com a gente aqui na universidade, dando uma palestra sobre currículo e cultura, ele disse que qualquer gesto humano, qualquer expressão humana que tenha significado é cultura, né? Agora, a que a gente questiona é que cultura é essa. Então, com uma diversidade de cultura, ela é mais delicada. E eu acho que nesse momento está tendo uma pluralidade de cultura na nossa cidade, nesse polo que a gente tem aqui, que é a Barra do Garças, Aragaças e o Portal do Araguaia. Então, eu acredito sim, e está tendo uma diversidade maior. E quanto maior a diversidade, maior as possibilidades de escolha do cidadão. E como você analisa esse quadro? Com muita felicidade, com muito otimismo. Você lembra, nós tivemos aqui em 2013, você produziu a gente no Coxa de Retalhos. Foi muito difícil conseguir um público, e agora tivemos o Coxa de Retalhos este ano, e já teve um público 2 vezes maior do que a gente teve naquela época. Aí a gente percebe alguns outros eventos que o FICA, que teve agora em Aragaças, né? Fui lá também, fiquei surpreso. Positivamente. Assim. Então, uma diversidade de público, segundo os organizadores do FICA, foi o melhor público que eles tiveram itinerante, porque foi um público avulso, foi um público direcionado, uma escola de uma universidade, foi um público convidado. Só para quem estiver assistindo e não for aqui da região, o FICA Itinerante foi um festival internacional de cinema ambiental que teve uma edição itinerante em Aragaças no mês de setembro, né? Mês de setembro agora, na semana do 7 de setembro. Então teve um público muito bom, segundo os organizadores. Nós gostamos do público, nós queremos sempre mais, né? Como nós conhecemos a cidade, sabemos que tem muita gente que não compareceu, né? A gente sabe que precisa criar novos eventos. E a avaliação foi muito positiva. Eu conversei com várias pessoas que frequentaram e que organizaram, tiveram uma avaliação muito positiva. A gente sabe que teve como ser o primeiro, a equipe era pequena, as dificuldades são grandes. A gente dá experiência, não tem uma experiência de organizar um evento desse tamanho, então houve muitas falhas. A gente não é inocente para dizer que não teve falhas, tiveram muitas falhas. Mas os desencontros foi muito interessante, porque os desencontros a gente acabou reencontrando as pessoas. E eu fiz vários contatos e eu acredito que vai dar uma melhorada nessa organização da cultura da nossa região. Com certeza. O que eu observo, o que eu achei muito legal no FICA, foi o interesse das pessoas em participarem, em prestigiarem. O que a gente que trabalha com produção sabe que é muito difícil. Vai despertar naquela pessoa o desejo em algo que talvez que ela não conheça muito bem. Às vezes a pessoa não conhecia o filme que estava na mostra, mas quando chegou lá, conheceu, se encantou, fascinou, falou para os amigos, falou para os parentes. E isso vai com certeza fluir para a próxima edição, ter mais pessoas, ter mais atrações, só tem a crescer o festival e o cenário como um todo, né, de produção de eventos. Sem dúvida. Inclusive teve um festival, aliás, teve o lançamento de um concurso de curtas-metragens, tiveram 4 inscritos, mas após encerrar as inscrições apareceram mais 3 ou 4.
Eu acredito que no próximo FICA, que já está pré-agendado para 2018, em julho de 2018 já está pré-agendado, para depender da organização, que a gente consiga receber um festival de curtas com um grande número de participantes maior, porque agora as pessoas já sabem que existe, né? Até então ninguém sabia. As oficinas estavam lotadas, todas as inscrições que foram abertas, todas elas foram preenchidas. Então a participação maciça. Aliás, tem um filme que foi organizado pelos alunos uma oficina, né? Teve uma oficina de cinema e dessa oficina saiu um pequeno filme que está circulando por aí, a gente pode mandar para disponibilizar para você. Com certeza, você que estiver assistindo no final, a gente vai colocar o link do filme que ele está falando para vocês poderem assistir e verificar pessoalmente não, verificar a qualidade do material produzido aqui pelo pessoal da nossa região. João, você rodou o Brasil, foi em várias cidades e está agora aqui em Barra do Garças. Você é da nossa região, rodou e voltou. Por que você quis voltar para cá? Porque é sempre voltar para as raízes, sempre tem que voltar às raízes para realimentar a alma, né? A planta se realimenta, se hidrata sempre pelas raízes, então eu acredito que se você volta às raízes, você reidrata a sua alma. E eu gosto do sol, aqui tem cachoeira, aqui tem calor humano. E hoje o Barra do Garças, nosso polo Aragarça, essa região Mato Grosso, Goiás, está ligado ao mundo. Hoje tem uma empresa aérea que pousa aqui, você desce em São Paulo rapidão, tipo 3, 4 horas você está em São Paulo, está no mundo. Então, esse era o meu desejo, de voltar para cá, mas ao mesmo tempo você tem um pé, uma agenda. Por exemplo, eu estarei em São Paulo agora lançando meu livro, vou fazer uma apresentação no Coxa de Retalhos em São Paulo, interior de São Paulo, em Leme, e retorno para cá. Já tem um convite para ir para Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre, em novembro. Então, assim, hoje nós estamos centralizados, estamos no coração do Brasil. Então, por que não voltar para casa? E nesse momento que a gente está vendo uma efervescência cultural. E você tem algum projeto profissional aqui para o Araguaia? Tem vários, né? Projeto que a gente não falta vários projetos. A gente tem um projeto de teatro, que é um projeto que a gente já está circulando por aí. Tem um sobre ambiente, né? Um projeto ambiental. Tem um projeto literário, que é levar poesia para as escolas, discutir com as crianças, construir poesia nas escolas. Um projeto de música, que é você ir para as escolas apresentar música que não esteja no eixo comercial. Fazer música de poetas, que tem a mesma qualidade, só não é tão conhecido quanto. Às vezes a qualidade é até melhor, né? Com todo respeito ao cenário musical de hoje. De falar em termos de qualidade é complicado, porque você vai cair no gosto. Vai no gosto de cada um. E quando você cai no gosto... Mas quando a gente fala em questão de poesia, lírico, a letra do cara, o jeito que ele compôs, a musicalidade, enfim, a história que ele quer contar, né? Então, é algo muito mais reflexivo do que algumas... Voltando. É muito mais reflexivo do que algumas músicas que hoje são mais ou menos descartáveis, né? Que você lembra hoje, mas já esqueceu. Esqueceu, sem dúvida. Então é trazer isso para o aluno, para o jovem, para a criança, para o adulto, para todas as pessoas, porque a gente percebe que não tem essa oferta. Então a gente tenta despertar que há algo a mais do que só o que é apresentado nessa grande massa, nessa grande mídia. E João, a gente tem esse quadro A Normal Empreende, que é para buscar incentivar as pessoas a lutarem por algo a mais. Você vem lutando pelo seu sonho. Vale a pena lutar por aquilo que acredita? Eu tive agora com o pessoal do FICA e eles falaram uma coisa bacana de Goiânia, né? Aliás, uma oficina de produção para cultural, né? De produtor cultural, você produzir seus projetos. E ele falou que é muito interessante, um projeto não é um projeto de um espetáculo, é um projeto de vida. Se você tem um projeto de vida, é muito mais fácil. É sua vida, eu quero isso para você. Então hoje o meu projeto de vida é viver a cultura, viver teatro, viver literatura. Então é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Você não se estressa tanto. Não. Você faz o que você ama. Faz o que você gosta, se sente bem, né? E às vezes, como as pessoas estão acostumadas com a produção direta de um produto, você terminou o teu trabalho, você vê o produto, né? Seja o que for. No nosso caso, nós trabalhamos com simbólico, com subjetivo. Então é difícil as pessoas dizer que você está trabalhando, você está fazendo teatro, está escrevendo livro, está contando poesia. Embora o livro tenha um produto físico, né? Mas o teatro, a poesia, a música, ela não tem algo palpável, a não ser o CD ou o livro, mas para as pessoas não tem algo palpável. E o teatro, principalmente. Mas as pessoas não sabem como você ganha dinheiro, como viver disso, né? Mas o poeta Manuel de Barros já disse que as coisas há de ser medidas pelo encantamento que ela causa nas pessoas. E eu acredito em Manuel de Barros. Bom, João, e esse foi a nossa terceira edição do A Normal Empreende. Muito obrigado por sua participação. Espero contar com você nas próximas edições também. E é isso aí, João. Valeu, até mais. Muito obrigado, Lucas. Parabéns por mais um empreendimento e pode sempre contar com a gente.